Se já foi julgada por amar alguém, eu fui, e não foi pelo mundo. Foi dentro da casa de Deus. Meu nome é Sueli, tenho 83 anos, sou de uma cidadezinha no interior da Bahia e carrego comigo uma dor antiga, daquelas que a gente tenta esquecer, mas que volta toda vez que fecha os olhos. Sim, na época eu era só uma jovem de vestido simples, cheia de fé e esperança no coração. Cantava no coral da igreja, ajudava a limpar os bancos antes dos cultos, lia a Bíblia em voz alta para as irmãs mais velhas que já não enxergavam bem. Era minha vida, meu tudo. Eu acreditava que ali, naquele lugar, era onde Deus morava. Foi nesse cenário que conheci o Joaquim. Ele tinha acabado de sair da prisão. Tinha sido condenado por um roubo que, segundo ele, foi por desespero. Roubou comida para a mãe doente. E eu acreditei, porque nos olhos dele não vi maldade, vi fome, fome de dignidade, de recomeço, de ser olhado como gente. As irmãs da igreja disseram que era cilada, que eu estava sendo laçada por Satanás. O pastor me chamou para conversar, com aquele tom manso que fere mais do que grita. Irmã Sueli, esse homem não é para você. Ele não é convertido. E a Bíblia é clara: jugo desigual é armadilha. Eu ouvi, juro que ouvi, mas o coração já estava feito. Joaquim começou a me acompanhar nos cultos. Sentava no fundo, calado, humilde. Nunca pedia nada, só ouvia. Um dia, ele chorou durante o louvor, e eu vi Deus ali. Vi, mas ninguém mais quis ver. Começaram os cochichos, as caras viradas, os convites que deixaram de chegar. Até que, numa reunião da liderança, me chamaram. Fui sozinha, o pastor, duas irmãs mais antigas e um diácono que mal me olhava na cara. Irmã Sueli, a senhora está andando com um homem de má fama. Isso tem causado escândalo. Ele está tentando mudar, eu disse. Ele está buscando. Buscando? A irmã Matilde disse, com o rosto vermelho. Um homem desses não tem lugar aqui, e se a irmã insiste, então quem não tem mais lugar é a senhora. Eu gelei. Eles me pediram para deixar o coral para não expor mais a congregação, e se insistisse no relacionamento seria convidada a se retirar da igreja. Se essa história te tocou até aqui, se você já viveu algo parecido, deixa seu like, meu filho, se inscreve no canal, ativa o sininho. Essas histórias não podem se perder, não. E se lembrou de alguém? Compartilhe esse vídeo no grupo da família ou com um amigo. A gente não pode mais aceitar silêncio como resposta. Naquela noite, voltei para casa com os olhos secos, mas o coração encharcado, e quando contei para o Joaquim, ele baixou a cabeça e disse: Me perdoa, Sueli. Estou te tirando do lugar que você mais ama. Mas ele não sabia que o que me tiraram ali foi mais do que um banco de igreja. Porque o que aconteceu nas semanas seguintes me ensinou que a fé de verdade não se aprende em templo, se aprende na dor. Você já teve que reconstruir sua fé fora da igreja? Que foi na rua, sem banco, sem púlpito, que eu aprendi a falar com Deus de verdade. Depois de ser afastada, eu fiquei uns dias sem saber quem eu era. Aquela igreja era minha casa, minha rotina, meu chão. Ver as portas se fechando por causa de um amor me fez duvidar de mim, da minha escolha, até de Deus. Joaquim, coitado, tentava me consolar. Ele não era homem de falar bonito, mas um dia me disse algo que nunca mais esqueci.
Sueli, Deus não é aquele prédio. Deus é quem ainda te dá força para amar mesmo sendo rejeitada. Foi aí que eu entendi. O que eu tinha com Deus não podia ser tirado por ninguém. Comecei a orar sozinha em casa. Montava uma mesinha com um pano branco, a Bíblia aberta e um copo com água. E ali, entre lágrimas, comecei a sentir algo novo. Um Deus que me ouvia no silêncio. Um Deus que não olhava meu passado, nem o dele, mas o que havia no nosso coração. Mas o mundo também julga. Teve vizinha que parou de me cumprimentar. Teve irmã da igreja que atravessava a rua quando me via. E eu, que antes era a irmã Sueli do louvor, virei a que se perdeu por homem. Ainda assim não desisti. Joaquim mudou. Parou de beber. Arrumou trabalho. Me ajudava em tudo. Até começou a ler a Bíblia comigo. Um dia, olhando um versículo, ele disse: "Você ainda vai voltar para lá, Sueli, e vão te chamar de mulher de fé." Eu ri com dor, porque eu já tinha aceitado que fé, para muitos, só serve se for do jeito deles. Mas aí veio o milagre. Numa tarde chuvosa, né, Dona Marta, aquela mesma que voltou para me expulsar, bateu no meu portão. Estava tremendo, com o filho nos braços, com febre. A igreja não atendeu, o marido estava na roça, ela só pensou em mim. Corri, peguei pano frio, enchi a bacia com água morna, fiz compressa na testa, esfreguei os pés do menino como minha mãe fazia comigo quando eu era pequena, preparei chá de bolo, de capim-santo, de tudo que eu conhecia. A febre vinha em ondas e a criança delirava, chamando pela mãe com voz fraca. Dona Marta, desesperada, andava de um lado para o outro, chorando baixinho, pedindo a Deus que não levasse o filho dela. Eu não dormi. Fiquei a noite inteira sentada ao lado daquela cama improvisada, segurando a mão do menino, orando baixinho. Fiz o sinal da cruz, ungi com óleo, recitei o Salmo 90 e um inteirinho, mais de uma vez. A cada tremor que ele dava, era como se fosse meu filho ali. E no silêncio da madrugada, quando tudo parece mais escuro do que é, eu senti Deus ali, comigo. Não num templo, não num altar, mas naquela cozinha de chão frio, naquele sofá velho, naquele menino ardendo em febre. Quando o dia clareou e a febre baixou, o menino abriu os olhos e sorriu fraco. Dona Marta desabou. Se ajoelhou na minha frente com os olhos cheios d'água e disse com a voz embargada: "Me perdoa, irmã Sueli, eu errei com a senhora. Eu apontei, eu julguei, eu virei a cara. Mas a senhora é mais cristã do que muita gente que sobe no altar de Bíblia embaixo do braço e coração fechado." Naquele momento eu não ganhei um microfone, não ganhei um título, não voltei para o coral, mas ganhei algo que nenhuma igreja podia me dar: dignidade, respeito, reconhecimento e, mais do que tudo, a certeza profunda de que Deus nunca me deixou, que Ele estava comigo o tempo todo, até quando eu fui expulsa, até quando me chamaram de desobediente e de desviada, porque Ele vê o coração. E o meu, naquele dia, bateu mais forte do que nunca. Foi ali que eu entendi, de verdade, o que é ser igreja. E que, às vezes, o maior culto que a gente pode prestar a Deus é não virar as costas quando o outro mais precisa. Se essa história te tocou, se você também já foi julgado por tentar amar, deixa seu like, comenta aqui. Já viveu algo parecido? Já teve que perdoar a igreja para continuar crendo? Conta para mim. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que fé de verdade não exclui, acolhe. Hoje, aos 83 anos, eu ainda tenho minha Bíblia. Ainda oro. Ainda canto. E adivinha? Voltei a frequentar uma igreja, mas uma onde amor não depende de passado. Onde ninguém mede sua fé pela roupa ou pela aliança no dedo. E Joaquim, ele partiu faz tempo,
Mas antes de ir, foi batizado e me olhou, sorrindo, e disse: Viu, Sueli? Deus nunca esquece dos que amam de verdade. E você? Já foi julgado por amar errado ou já julgou sem saber a dor do outro?